Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, porque eu, graças a Deus, estou ótimo. Então, hoje eu venho falar de algo muito importante para vocês. Venho falar da palavra de Deus, mas também venho falar de algo que Deus fez na minha vida e eu quero dividir com vocês. Não é algo a princípio muito agradável, não, mas o que eu tenho a dizer é que eu estou maravilhada com Deus, com Jesus, com o Senhor Espírito Santo. O que Deus tem feito na minha vida tem sido assim maravilhoso, tremendo. E Deus é um Deus fiel, um Deus todo-poderoso, um Deus de propósito. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida e Deus ele é um Deus que ele sabe o que faz e nós não sabemos de nada. Quero dividir com vocês algo que aconteceu na minha vida há muitos anos atrás. Algo que não foi nada agradável. Foi quando houve a separação dos meus pais. Isso mesmo, meus pais se separaram e eu fui criada por outras pessoas. A princípio fiquei na casa de um tio e depois com a minha irmã, a Maria Verônica, e depois fui morar um tempo com a minha mãe. Minha mãe, não tendo condição de criar todas as filhas, que éramos 6, minha mãe não tinha condições de criar as 6 filhas, então ela deu algumas, para os parentes mais próximos, como o irmão dela, ou irmão do meu pai, ou irmã dela, no caso também. Então ela, na verdade, ela deixou cada uma de nós na responsabilidade de um dos familiares, com exceção da minha irmã Maria José, que foi morar na casa de alguém em Rio Grande do Norte, se eu não me engano, ou foi em Natal. Eu não lembro muito bem a localidade que a minha irmã Maria José foi criada, mas eu fui criada num sítio chamado Tananduba, um sítio que fica no município de Guarabira, lá no Paraíba. Então eu quero dizer para vocês que não foi fácil para mim quando minha mãe me deixou lá na casa do meu tio. Foi muito difícil para mim. Eu tinha apenas 6 anos e estava ali a desenvolver o meu caráter, Com 6 anos eu estava começando a entender as coisas e quando a minha mãe me deixou lá no meu tio, que era irmão dela, e ele era casado com uma esposa maravilhosa chamada Maria, que eu chamava de tia Maria, e era uma pessoa maravilhosa mesmo. Não é porque ela já faleceu que eu estou dizendo que ela era boa, não, ela era uma pessoa muito boa e ela cuidou muito bem de mim. Eu quero dividir com vocês um pouco da minha vida, um pouco da minha história, porque é algo que envolve família. E Deus tem tocado em meu coração para falar a respeito disso, a respeito da responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, a responsabilidade que cada pai tem com os seus filhos. Então, tem muitas pessoas aí, jovens, engravidando e deixa seus filhos nas mãos dos pais, nas mãos dos avós, nas mãos de alguém que não conhece, não sabe, muitas das vezes nem os próprios pais sabem educar esses filhos. E eu quero chamar a sua atenção para isso, você que é jovem ou você mesmo que já é adulto, e tem seus filhos, e quando se separarem ou vierem a separar, se você está pensando em separar, pensa no teu filho, pensa na sua filha, pensa na criação dela, na vida dos seus filhos. Por quê? Porque eu vou dividir algo com vocês que a minha mãe não sabe, que o meu pai não sabe. O meu pai, ele bebia muito, aparecia de ano em ano lá na casa do meu tio para me visitar. E a situação que eu vivi na casa do meu tio foi muito difícil. Não porque ele era uma pessoa má, não, ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa que cuidou de mim muito bem. Mas ele bebia, e quando ele bebia, ele tinha ações agressivas. E eu sofri um abuso não da parte, vamos dizer, física,
de dizer sexual, não foi isso, não foi um abuso sexual que eu sofri da parte dele, mas sim um abuso da autoridade, do poder que ele tinha sobre mim, mas era quando ele bebia. Quando ele bebia, ele se transformava, e a vida para mim foi muito difícil, não para mim, mas para a esposa dele, para a mãe da esposa dele, para as pessoas que conviviam com ele. Foi um momento muito difícil. Então o que eu quero dividir com vocês foi algo assim que ficou muito marcado na minha vida, né? Foi algo que ficou marcado dentro de mim quando os meus pais me deixaram lá, né, minha mãe. E depois ela ficou muitos anos sem aparecer lá. Quando ela apareceu, acho que eu tinha uns 14 anos, já estava uma moça. Mas quando eu era criança, o meu pai também não ia lá. As minhas irmãs, poucas apareciam lá, que era a mais velha, que até já faleceu, a Lurdinha. E Maria José, que aparecia, ia lá de vez em quando também para me ver. Tia Graça também ia lá, mas eu fui criada afastada das minhas irmãs, da minha mãe, de todas as pessoas e do meu pai. Eu não tive a educação materna e nem paterna. O meu tio, ele não tinha filhos, ele não sabia como lidar comigo. Eu cheguei lá, já tinha 6 anos, quase 7. A minha tia não tinha filho também, ela não sabia como lidar comigo. E eu era uma criança muito ativa, muito ativa assim de brincar, de correr, de falar, de conversar bastante, de fazer artes. E eles muitas das vezes não sabiam como lidar comigo. Então foi uma situação muito difícil para eles e muito difícil para mim. Eu tinha minhas irmãs, convivia com elas, de uma hora para outra fiquei sem mãe, sem pai, sem irmãs, sem ninguém das quais eu convivia. E fui viver com um casal já de adultos, um casal que não tinha filhos, não sabia lidar comigo, e era uma situação muito difícil. Lembro que ao chegar lá, fiquei uma semana sem me alimentar, fiquei uma semana em depressão, triste, arrasada, queria sumir, muitas das vezes pedia para Deus me levar, porque eu não aceitava aquela situação. O meu tio, meses depois que eu estava lá, ele chegava bêbado, ele me batia, ele fazia coisas que era insuportável para uma criança de 6 anos. E eu não tinha o que fazer, eu não tinha para onde ir e nem pedir socorro. Então era uma situação muito difícil. Passei coisas que a minha mãe não sabe, nem o meu pai ficou sabendo, e não tem como ele saber porque ele já faleceu. Mas foi coisas muito difíceis. Eu quero dividir com você o seguinte: pense, antes de você deixar os seus filhos na casa de alguém ou com alguém, ou sobre a responsabilidade de alguém porque você não tem condição de cuidar, de criar, preste muita atenção. Vá lá saber, veja o que está acontecendo com seus filhos, porque são traumas que vai ferir a alma dessa criança até ele ficar adulto. São feridas que ninguém pode sarar, psicólogo algum pode sarar, psiquiatra ou qualquer estudo científico pode tirar as feridas, as marcas que ficam na vida de uma criança que é deixada pelo pai ou pela mãe em algum outro lugar, sobre a responsabilidade de uma pessoa. Então eu quero chamar a sua atenção, jovem, para você, jovem, essa mensagem para você adulto que está aí a ponto de se separar. Pense nos seus filhos, se você tem filhos, se você não tem. Preste bem atenção ao formar uma família, porque crianças não é brinquedos, criança é uma responsabilidade que Deus nos dá. Eu tenho um filho, né, hoje é um homem, e eu me dediquei de todo o meu coração a cuidar do meu filho, me dediquei, eu amo meu filho como eu amo a mim mesmo, porque foi algo que Deus me deu, Deus me confiou esse filho, e o que eu puder fazer eu faço. Então eu peço para você que é pai, que é mãe,
Essa época de Natal, de Ano Novo, as pessoas se reúnem para se comemorar, para festejar em famílias. Alguns só vivem esse dia e muitas das vezes nem aproveitam. Muitas das vezes a família se discutem, brigam, enchem a cara de álcool, né, de bebida alcoólica e terminam fazendo besteira. Aproveite esse final de ano, medite na palavra de Deus, viva verdadeiramente o nascimento de Cristo dentro de você. Eu quero dizer para você que as feridas do passado, que as feridas que foram abertas em mim, Jesus me curou, Jesus me sarou, Jesus me fez uma nova criatura para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu posso sorrir, hoje eu me divirto, hoje eu danço, hoje eu faço um monte de coisas para glorificar o nome do Senhor. Hoje eu não faço coisas para o homem, eu faço para Deus. Eu faço porque eu creio que Deus, Ele verdadeiramente me fez para um propósito nessa terra. O Senhor me fez porque Ele tem algo muito precioso, muito maravilhoso para mim, assim eu creio que Ele tem para você. Deus tem coisas tremendas para realizar em sua vida, basta você acreditar, basta você entregar o seu coração e a sua vida para Ele. Eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso, Jesus verdadeiramente existe. Se você não acredita, eu só lamento, só sinto muito por você. Mas eu quero dizer para você, continue firme, acreditando em Deus, se você realmente acredita. E creia que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida e você nasceu para o propósito de Deus. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque a sua mãe ou seu pai simplesmente se descuidou e você veio. Não. Deus, ele permitiu que você nascesse, porque Ele fez você para um propósito nesta terra. Basta você acreditar e procurar qual é o chamado de Deus para a sua vida nessa terra? Qual a missão que Deus tem para você nesta terra? E eu quero parar esse vídeo aqui, só lá no próximo, né? Eu vou falar mais o que aconteceu comigo na minha infância, até a adolescência, até os meus 15 anos. Eu vou falar para vocês algo assim, coisas que podem até chocar meus parentes, mas eu preciso dividir com vocês as coisas que eu passei. Eu sei que é difícil, eu tô até parando, porque ao pensar nas coisas ou até mesmo comentar a respeito, me deixa emocionada, mexe ainda um pouco comigo, não de dor, não de tristeza, não de angústia, não de depressão, nada que me cause assim, mas é algo assim que mexe ainda comigo, falar da minha história, falar da minha vida, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Deus me fez de novo, Deus me fez uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Então no próximo vídeo eu vou contar detalhe por detalhe a respeito de tudo que eu passei na minha infância, até aos 15 anos, né? Até a adolescência, até os 15 anos. Eu vou dividir para vocês a minha história, mas eu quero deixar algo para o seu coração neste dia, para você meditar, que diz aqui em Salmos, capítulo 27, no versos 10, que diz assim, ó: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ou seja, Deus, Ele te acolhe. Deus, Ele te abençoa. Ele quer você para Ele. Mesmo quando seu pai e sua mãe te desamparam, mesmo quando você olha para um lado e para o outro, não tem um amigo, não tem ninguém, o Senhor é contigo. O Senhor diz que Ele é contigo e Ele vai te acolher no momento que você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eis-me aqui, porque a promessa do Senhor para a minha vida é que mesmo quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite, e eu peço para você neste momento a orar comigo. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus fiel, um Deus maravilhoso, aleluia.
Harabassuri cantaralabashuri cantaralabanaia. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, ó Pai, muito obrigada, Senhor, por cada vida que o Senhor, Pai, está abençoando nesta hora. Meu Deus, visita cada lar, meu Pai, cada coração, cada vida que precisa, Senhor, de um milagre, do teu socorro. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta as dores, venha estar sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Espero vocês no próximo, hein? Beijo!